Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Hoje eu tenho uma presença muito especial. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação. Mas antes, esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje recebo Victor Tusk, CEO da premiada produtora audiovisual de BH, ex-diretor do programa VAR do VAR na Band Minas, atual produtor audiovisual da Câmara dos Deputados, indicado em 2 categorias no maior festival de cinema brasileiro em Los Angeles e vencedor de um prêmio de melhor lançamento em videoclipe. Sempre sonhador com muitos objetivos e ambições. Desde criança, apaixonado pela arte através da música, trabalhou com música bastante tempo e mais tarde descobriu o audiovisual. Foi convidado a atuar no audiovisual em diversos países da Europa e atuou como produtor para grandes artistas nacionais. Fundou a Black Can com o intuito de ser um diferencial no audiovisual do mercado. E atualmente, com a visão de expansão, a empresa está sendo expandida para países como Suíça e Portugal nos próximos meses. Seja muito bem-vindo, Vitor. Prazer é meu estar aqui no podcast. Muito bom receber você. Eu valorizo muito essa parte de audiovisual, né? A gente sabe, estava conversando aqui no off antes de iniciar, a importância disso no momento atual, né? Claro. Eu gosto de começar perguntando como que começou assim, pode falar um pouco da sua infância, adolescência, né? Esse seu interesse por arte, música. Conta pra gente como que começou essa sua trajetória. Então, eu sempre gostei muito de arte, sempre fui muito ligado à música, a filmes, séries, sempre fui entusiasta, né? E eu comecei a mexendo com música, cantando, escrevendo música também, compondo. Então desde pequeno eu sempre tive ligação com a arte. E aí eu quis tirar do papel, falar, gosto da arte, gosto de seguir isso aqui, então vou começar a seguir isso para minha carreira. Então foi que na faculdade que eu descobri um pouco sobre o audiovisual, que eu acabei gostando muito. Era uma área assim que o nosso primeiro clipe que a gente fez foi indicado, que foi o primeiro clipe que eu tive contato assim com audiovisual, que foi em 2019. Então foi aí que começou meu trajeto de audiovisual. Antes disso eu gostava de música, fazia um pouco de show e tal, fazia uns shows ali, mas minha trajetória começou em 2019 com audiovisual, nesse primeiro clipe. E essa faculdade, qual que era o curso? Era publicidade e propaganda. Oh, que bacana, publicidade e propaganda, tudo a ver, né, com a parte de comunicação e áudio. E você falou um pouco da música, você chegou... Você falou que era a parte no off, a gente conversou, era rap inicialmente? Comecei cantando rap. E você escrevia as letras também? Escrevia, e as letras eram todas em inglês ainda. Olha só. Aprendi inglês ali na marra, vendo algumas traduções, escrevendo algumas letras, então eu comecei já aprendendo inglês já assim. Então a parte da criatividade é algo que sempre esteve presente, né? Sim, sempre esteve. Sempre gostei muito de criar alguma coisa. Eu acho que, assim, criação é uma das melhores ferramentas, assim, para estimular, tipo, o cérebro, ou todo tipo de arte, assim, eu acho que é muito importante. Sim, é um momento da gente abrir a cabeça, né? Completamente. E eu escutando um outro podcast que você participou, teve um parente seu que te convidou, né, para um primeiro momento. A sua primeira experiência foi algo que você não tinha planejado muito, né? Sim, exatamente. Conta um pouco comecei pra gente. com meu primo. Ele que me inseriu no audiovisual, ele é diretor de cinema em Los Angeles. Oh, que legal. Aí ele tava aqui no Brasil gravando videoclipe, aí ele tava precisando de uma câmera, de mais uma câmera para alguém para filmar e tal. Aí foi onde foi meu primeiro contato com audiovisual. Ele deu algumas orientações básicas antes de você começar? Passou um pouco como é que funciona e tal. Aí quando eu peguei a câmera, aí que brilhou meu olho, que eu falei, vou seguir isso. Muito legal. E desde então você começou e não parou mais com essa parte de câmera, né? Exatamente. É a partir disso que deu início na minha trajetória toda. E esse seu
primo, ele ainda atua também no mercado de audiovisual? Atua. Inclusive a gente faz alguns trabalhos em parceria também, então a gente atua ainda junto também. Muito bacana. E essa experiência internacional que você teve, foi nessa época com seu primo ou foi depois na Europa com... Teve as duas ou foi na Europa só? Nos Estados Unidos não, né? Nos Estados Unidos a gente foi indicado ao prêmio lá nos Estados Unidos, mas minha experiência presencial com audiovisual foi na Europa. Nos Estados Unidos a gente só teve a indicação e recebemos um prêmio, mas eu não estive presente. Legal. Minha presença foi na Europa como audiovisual. E como que foi essa experiência na Europa, né? Você elaborava lá os roteiros e fazia as filmagens lá. Conta pra gente um pouco como que funcionou isso. Então, na Europa, eu fazia as filmagens, eu fui com um player do marketing digital. A gente foi para gravar curso, gravar um pouco de lifestyle, a gente foi gravar vários tipos de conteúdos lá. Portugal, Espanha, França, Itália, Andorra, a gente foi para bastante países lá, deu uma rodada, então foi bem agregador também, que eu consegui também descobrir um pouco do... Vocês ficaram lá? Cara, a gente ficou lá, foi uns 2 meses, dois meses e meio. Muito por aí. tempo, que isso? 70 dias. Aí foi bom também que deu para fazer network, deu para conhecer um pouco do mercado e tal, e fora a experiência, né? Sim, tantos países, né? Você pôde conhecer. Exatamente. Ver um pouco também como é que funciona a questão do mercado de audiovisual lá, porque foi muito bom também entender um pouco do mercado de audiovisual lá, que eu tô querendo replicar também no mercado daqui. Então foi uma coisa muito boa também. E lá vocês chegaram a fazer parcerias com algumas empresas do audiovisual local, então vocês precisaram de alugar alguns equipamentos lá, ou não? Não, a gente trouxe os equipamentos daqui do Brasil para lá, a gente levou, e a gente não foi de parceria, a gente foi mais com o intuito de fazer cursos, gravar mais questões assim, mais dele, em específico. Mas aí, nesse meio tempo, conheci muita gente audiovisual, muitos outros videomakers, então deu para abrir um network para entender um pouco mais do mercado de lá. Entendi, trocaram experiências nesse sentido, né? E as técnicas, às vezes nas conversas que vocês tiveram, né, com esse pessoal, por exemplo, do videomaker da Europa, eles usavam às vezes técnicas, programas muito diferentes dos que a gente usava aqui? Não, é bem parecido. O que eu achei o diferencial lá é a questão de abordagem de mercado. O mercado lá funciona muito mais com networking, é um mercado mais boca a boca do que um mercado mais contratação. É um mercado mais por indicação. Entendi. Então isso abriu também muitas oportunidades também, porque eu criei um networking lá, então... isso foi muito bom também para criar esse network. Entendi. E aí, às vezes eles podem te chamar para fazer alguma parceria, né? Sim. Lá no caso. E qual que seria assim o principal desafio que vocês enfrentaram para poder gravar o conteúdo lá fora? Vocês tiveram algum desafio nesse sentido? Então, a gente não teve muito desafio. Acho que o maior desafio foi a questão da língua, né? Porque muitos locais não falavam inglês bem ou não falavam espanhol assim bem, então teve algumas que a gente precisava entrevistar ou fazer um conteúdo assim, abordando pessoas na rua para fazer certas perguntas e tal, para criar um conteúdo digital, assim. Aí muita gente não conseguia comunicar, então, tipo assim, questões assim, mais simples, mas nada que seja uma dificuldade que a gente teve lá. Agora, voltando para o Brasil e para a Blackcam, que você fundou, tem quanto tempo que você fundou e o que te levou a fundar a Blackcam? Então, a Blackcam, a gente foi fundada por mim e mais um sócio. A gente fundou ela em 2021. Que a gente começou a planejar, que não foi oficialmente lançada, mas foi onde o projeto saiu do papel e a gente começou a colocar em prática. Aí a gente começou a
fazer pequenos trabalhos, fazer umas coisas ali, e que a gente começou, aí a gente teve um outro sócio nosso, que é um outro de audiovisual também, um videomaker, que entrou também nesse projeto com a gente. Então foi a partir disso que a Black Can começou a criar, começou a pegar novos projetos, aí a partir daí que a Black Can começou a ganhar visibilidade. E se você fosse falar assim, o diferencial maior da Black Can hoje em dia, né? Como vocês se posicionam no mercado? Então, a Black Can, inicialmente, ela foi fundada para sair um pouco da questão de muitos efeitos visuais, de coisas muito simples. A gente queria uma visão mais objetiva do trabalho e trazendo elementos mais objetivos, menos animações, menos questões gráficas e umas coisas mais objetivas, um cinema mais pontual. Essa era a ideia inicial da Black Can. Mas aí com o tempo a gente foi adaptando, a gente foi pegando alguns outros tipos de trabalhos, a gente pegou essa nossa ideia inicial, a gente acabou adaptando para novas ideias de mercado, o que os clientes estavam pedindo e tal. Então a partir disso a gente foi construindo uma identidade própria. E vocês chegaram a fazer clipes de alguns famosos, né? Assim, voltado para a parte música, Sim. ou então trechos de filmes. Conta um pouco pra gente dessa experiência prática. Então, a gente basicamente fez um pouco de tudo, um pouco de videoclipe, um pouco de institucional, a gente fez um pouco de tudo. Mas o que a Black Can realmente a gente levou esse prêmio internacional foi no mercado de videoclipe, que a gente ganhou como melhor lançamento, que foi para um artista de Conselheiro Lafayette. Olha que bacana. A gente foi indicado em 2019. Antes da Black Can ser Black Can, a gente já trabalhava junto, a equipe e tal, então a gente já foi indicado em 2019, depois a gente foi indicado e ganhamos o prêmio de melhor lançamento no maior festival de Los Angeles. Agora, nesse mercado que está tão competitivo, o que você acha que torna vocês, né, a Black Can, única, se destacando das demais? Então, eu acho que pelo fato da gente ter criado uma marca, uma identidade, de querer vídeos com um intuito mais objetivo, a gente conseguiu criar uma identidade, as pessoas começaram também a acolher, abraçar essa ideia nossa, quando a gente explica um pouco sobre a nossa ideia, então isso acabou sendo um diferencial, acabou criando uma identidade única para a gente também. E hoje vocês têm clientes mais mensais, com contratos mensais, ou que te contratam para eventos pontuais? Então, um pouco dos dois. Tem clientes que são mensais e tem clientes que são pontuais. E os mensais tendem a ser mais empresas tradicionais ou pessoas do digital? Tendem a ter uma produtora de funk, tem youtubers, tem agências de eventos, tem um pouco de cada. Então é bem misturado, assim, Bem questão amplo, de né? cliente, isso. E vocês chegaram já, por exemplo, fazer casamento, festas, esse tipo de coisa? Sim, Ou vocês preferem focar em institucional? A gente fez evento corporativo, a gente já fez alguns eventos e tal, mas casamento a gente nunca abrangeu também. Casamento, eu acredito que foi a primeira área que a gente nunca teve. Atuou, né? Isso, a gente não atuou. Que é algo, às vezes, muito específico, né? Sim, que sim. Eles investem também muito em fotógrafo, né? Que não é muito o foco de vocês, Sim, né? sim. Fotografia. Sim. É mais vídeo. Agora, como que foi conquistar, né, o melhor prêmio? No caso, o melhor lançamento em videoclipe, né? Aquele prêmio que vocês conquistaram dessa artista que você estava falando. Quando vocês começaram a gravar, vocês sabiam que iam participar desse campeonato? Conta pra gente como que foi. Então, a gente soube que a gente foi indicado nesse festival de Los Angeles. Aí, a partir disso, a gente ficou muito animado, né? Tipo, a gente não esperava. Tipo assim, a gente tinha a expectativa de ganhar, mas a gente não esperava que a gente ia ganhar.
Aí foi muito bom, foi uma experiência, assim, quando a gente ganhou, pegamos o troféu, assim, pela primeira vez e tal, foi muito legal também, a equipe ficou super animada, então foi muito bom. E esse vídeo, assim, se você fosse me... Qual que é o nome desse vídeo, se a gente quiser pesquisar depois, sabe? Chama Farsante Perfeito, do Matheus Baído. E tem alguma coisa que você acha que foi muito inusitada nesse vídeo que talvez deu para vocês o prêmio? Teve alguma parte lá ou algum efeito que vocês fizeram que você acha que pode ter sido assim a virada de chave desse clipe? Então, o roteiro foi muito bom. Foi um roteiro simples, foi um clipe tecnicamente mais simples de fazer, mas foi muito criativo, né? Acredito que o principal ponto que deu como melhor lançamento foi a criatividade do videoclipe. Entendi. Fiquei até curioso depois para pesquisar e assistir esse que ganhou, né? Sim. E agora, dentro da sua experiência com audiovisual, ao longo desses anos, o que mais te marcou? Qual que foi o trabalho mais inusitado, assim, ou que você achou mais interessante, engraçado, enfim, que te trouxe uma marca? Eu acho que foi meu primeiro trabalho. Foi esse de 2019 que, quando eu peguei a câmera, a gente já foi indicado a um clipe. Então, assim, foi onde me deu um choque, assim, de realidade. Então, acho que foi o trabalho que mais me marcou. E hoje, o trabalho de vocês envolve tanto o roteiro quanto personagens? Vocês ajudam em toda essa estrutura? Ou é só mais a parte de filmar mesmo? Como que funciona? A gente faz toda a estrutura, desde a pré-produção até a pós. Roteiro, filmagem, captação, edição, a gente faz um pouco de tudo. Então, esses processos todos, mesmo se nós sócios, a gente não conseguir pegar toda a parte da produção, a gente tem vários outros parceiros que atuam também com a gente, para um diretor de fotografia, dependendo da estrutura do trabalho e do que o cliente quer. Entendi. Agora, vocês foram indicados em uma categoria, né, no maior festival de cinema brasileiro em Los Angeles. Isso foi no ano de 2020... Foi em 24. 2024. Isso. Vocês assistiram na época via YouTube a premiação? Foi ao vivo, assim? Então, quem foi receber foi o meu primo, que também trabalhou nesse videoclipe, que foi o diretor do videoclipe. Ai, que fez bacana. A direção das cenas e tudo mais. E era com os artistas brasileiros e foi filmado aqui no Brasil? Foi filmado aqui em Belo Horizonte. Olha que legal. Agora, pensando agora na sua atuação na Câmara dos Deputados, você continua nessa área também? Continuo. E é algo muito diferente do convencional, talvez de corporativo de empresas ou então de artistas, né? Sim. Conta um pouco pra gente da sua experiência, parece que já foi com 2 políticos, né, até então? Sim. Tem uns 2 anos atrás, foi 2022, início de 2023, eu comecei no Senado Federal, fazendo vídeos, acompanhando... Em Brasília? Aqui em Brasília, um pouco dos dois, mas o gabinete era mais focado aqui. Com o político Carlos Viana. Então eu acompanhava mais ele em gravações e tal, fazia todo o conteúdo audiovisual dele. Aí agora, recentemente foi final do ano passado, eu tive a proposta de trabalhar na Câmara com o deputado Pedro Aihara. Então esse é muito famoso, né? Esse é bombeiro, não é? Isso. Acho que ele talvez seja o bombeiro mais famoso do Brasil, né? Sim. A gente recebeu aqui o Léo Fará, que também participou lá do resgate de Brumadinho. E eu lembro que o Léo Fará falou dele, do Pedro Aihara. Isso. E hoje você está exclusivo com o Pedro Aihara. Sim. Estou mais exclusivo com ele. Essa parte, a campanha política, né? Eu tenho um amigo do audiovisual também que eu sei que na época de campanha política ele faz um trabalho de filmar, eu não sei se é com algum partido específico, mas ele faz muita filmagem. Sim.
campanhas, né? Ele faz muita campanha política. Você já trabalhou nessa área de campanha política ou foi exclusivo com esses dois políticos? Então, foi exclusivo desses dois. Uhum, Eu sempre atuei muito. Eles chamam de sombra. uhum, Na questão de cobrir evento, questão de story, Instagram. Então a gente sempre foi cobertura de evento, sempre indo aonde a gente veio estar lá filmando, não sei o quê. Então foi uma coisa mais. Foi atuações mais como sombra. entendi. Mas é algo fixo assim que você tem hoje em dia? Algo fixo. Sim. Que é por fora da minha empresa, mas como eu como videomaker. Entendi. E você já chegou a pegar algum evento assim que te marcou mais no âmbito político, que você achou a posse dele, alguma coisa assim nesse sentido? Cara, os eventos são bem parecidos. São mais de uma entrega de viatura, uma entrega de ambulância, ou algum evento que tem que palestrar. São eventos bem parecidos. Mas assim, eu gosto de fazer um pouco de cada também. Eu gosto de ter essa versatilidade toda de fazer eventos e tal. Eu acho bem dinâmico também. É uma coisa que eu gosto de atuar também. É legal. Agora, eu imagino que o político, né, por exemplo, ele é acompanhado por várias pessoas, os assessores, né? Sim. Aí muitas vezes você tem que se relacionar com os assessores, que eles dão as diretrizes, né? Tem alguma coisa nesse sentido, assim? Então, tecnicamente eu também sou assessor, que é a parte da equipe, né? Entendi. Então, assim, vão vários assessores para conternando também. No caso, eu como sombra, assessor sombra, então é um assessor político, então assim, vai a galera mais para cada um com a sua função ali, um para conversar com o povo, panfletagem, outro para... Então, cada um tem sua função lá na assessoria de um deputado. Agora, falando da BlackCam e da sua visão de futuro, que você falou da expansão, né, para a Europa, Sim. como que seria? Você já tem parceiros, né, específicos, por exemplo, em Portugal e Suíça, que você tinha citado. O que você está vislumbrando aí para o futuro próximo da BlackCam? Então, no momento a gente está com um parceiro em Portugal, a gente está fechando o negócio com um parceiro em Portugal, que a gente está com a ideia de conseguir fazer um serviço assim de audiovisual tanto no Brasil, em Portugal. A gente está querendo expandir, como ele já está lá e também tem mais contato com o mercado de lá, então a gente está fazendo, e a gente tem contato com o mercado daqui. Meu primo também tem muito contato com o mercado dos Estados Unidos, então assim, a gente está unindo forças para a gente conseguir assim, ter uma expansão assim, global no audiovisual. E o seu primo também é sócio de vocês aqui na BlackCam? Não tecnicamente sócio, mas ele é um parceiro direto que está sempre atuando com a gente. Ah, legal, bacana. Agora, pensando na sua mentalidade, né? Você falou que você é uma pessoa muito sonhadora, com muitos objetivos, né? Das metas e objetivos que você tem, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, onde você se vê daqui a 10 anos pensando nos seus objetivos como pessoa, Vitor, e também como empresa? É uma pergunta muito boa, porque eu penso que daqui a alguns anos eu espero que eu consiga ter essa ideia de expandir meus negócios para além do Brasil. De ter de ter um audiovisual estabelecido tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto na Suíça também, que eu tenho um cliente lá também. Então, eu quero ver essa minha empresa, o nome da minha empresa, ter essa expansão, assim, mundial. Então, isso é um sonho muito grande meu que eu acho que com cada hora num degrau, acho que dá para chegar lá. E no âmbito pessoal, você tem sonho de construir família, casar, alguma coisa nessa linha, ter filhos? Assim, sim, eu penso nisso, mas não é meu objetivo atual. Mas futuramente eu penso, sim. Agora, dentro dos parceiros estratégicos nesses países,
teria algumas empresas e os ramos são voltados para que tipo? Por exemplo, lá em Portugal ou na Suíça, quais são os segmentos das empresas que vocês estão para conseguir essa atuação? Então, na Suíça, atualmente são com artistas de videoclipe, artistas independentes, Uhum. Locais lá. locais. Uhum. Então, na Suíça, eu tô com essa ideia mais de manter os artistas locais e tal. E em Portugal, a gente está tentando ter uma expansão para todo tipo de audiovisual, tanto para institucional, empresas, artistas, videoclipe. Então, a gente tá pensando num cenário completo em Portugal, mas por enquanto na Suíça apenas artistas locais. Uhum. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Como que você acha que o seu início na arte, né, com a música, com o rap, o que você trouxe de positivo, de criativo, que você trouxe, por exemplo, para o ramo audiovisual? O que você acha que pode ter contribuído, né, da sua experiência musical, né, agora para o audiovisual? Então, quando eu tive muito contato com a música, sempre gostei muito de ver videoclipes, de estar conectado com a música e como que as notas, como que tudo se encaixa sincronizadamente nos videoclipes. Então, isso eu gostei muito também, Uhum. porque me ajudou muito também a fazer clipe, porque eu já sei quando que o artista está cantando tal nota, quando que vai encaixar com o quê. Então, isso ajudou muito a ter essa criação, ter essa noção de visão de Seu videoclipe. ouvido já é treinado, né? Exatamente. Assim, e seu olhar também, então você consegue saber exatamente, né, quando vai colocar, às vezes, aquela imagem, né? Exatamente. E como também que vai encaixando questão de edição, quantos de efeito que vai precisar e tal, quanto que... O que a música pede, né? Porque o clipe vai de acordo com a música. O que a música pede, o clipe entrega. E você chegou a fazer show na época, você falou que as músicas eram 100% em inglês? Todas eram em Eu inglês? fazia tudo em inglês. Se quiser dar uma palhinha pra gente, a gente tá... Eu tô enferrujado. E você tem elas salvas no YouTube, alguma coisa assim, se alguém quiser escutar depois? Ou não, você não chegou a Não gravar na cheguei. época e colocar Na no época YouTube, não cheguei. Porque até um tempo já eu gravava, fazia na época que 2015, 2016, então nunca cheguei, não era forte ainda as redes sociais, assim, pra... Sim. Então nunca cheguei a postar muito, assim. Lá no meu perfil no Instagram tem algumas palhinhas, algumas coisas assim que eu gostava de fazer, mas nunca cheguei a postar, assim, sério. E hoje é algo que você deixou mais de lado, né? Você Sim, não deixa tem, de lado. Você não tem Não, focado. virou mais como hobby. Eu ainda gosto, assim, mas nada pra ser divulgado ou pra seguir como carreira. Virou mais uma questão mais de hobby do que profissional. Entendi. E você falou muito da expansão internacional, mas você tem interesse de morar fora do Brasil? Além daquela experiência de quase 70 dias que você teve com aquele influencer do mercado digital, né? Sim. Você teve outras experiências fora do Brasil? Tive, mas só mais a passeio. Assim, profissional foi essa experiência. Que agora, esse mês também, eu tô indo pra minha segunda experiência profissional fora do país. Que bacana. Conta pra gente, vai ser pra onde? Essas duas empresas que a gente... Esses dois países que a gente está fechando negócios, Portugal e Suíça, isso. Aí eu vou ficar um período na Alemanha, um período na Suíça, um período na Suécia e em Portugal. Que bacana. Isso. E aí já tem clipes pré-agendados, digamos assim, né, na Suíça. Aí já tô indo já pra gente já fazer gravação, já começar, já movimentar esse lado da nossa marca no audiovisual lá. Bacana. E aí você leva na mão as câmeras e tudo. Tem que ser na bagagem de mão, né? Assim. Sim, coloca na mochila de costas ali todos os meus equipamentos e é isso. E é isso. Não, muito bacana. E você tem alguma nacionalidade, Vitor? Tirando a brasileira? Não tenho. Não. Sou brasileiro. Mas aí você tem interesse de morar fora do Brasil ou você pensa em ter o Brasil mesmo como residência? Então, eu penso ter o Brasil como residência, mas eu penso em eu tenho uma visão mais de nômade.
não de morar 100% no Brasil e nem em outro país, mas sempre ficar em rotatividade, pegando novos clientes. Eu quero ter essa visão, é um sonho meu de ter uma criação de nômade audiovisual. É um sonho, assim, que eu tenho. E você se vê à frente das câmeras também como um criador de conteúdo, ou você se vê mais no back? Assim, eu me vejo como criador de conteúdo, mas eu também me vejo mais no back. Então, digamos que seria algo que você está construindo, né, para poder depois, talvez, Sim. seja vender curso, né, alguma coisa nessa linha, né? Sim. Não é meu objetivo atual, mas é uma coisa que, com o tempo, eu acredito vai acabar rolando, vai acabar tendo essa... sendo uma demanda, coisa... né? Uma coisa tá meio que ligada à outra. Pode ir surgindo naturalmente, né? Exatamente. Vai acabando surgindo mesmo. E dentro do que você considera, né, se a gente entrar nesse assunto, se fosse para você hoje, eu sei que você tem capacidade de dar treinamento, porque qualquer funcionário novo que você venha contratar, você tem que instruir, dar orientações. Sim. Mas se tivesse uma área dentro do audiovisual para você treinar, capacitar, você daria um curso, por exemplo, voltado para algum aspecto específico? O que você tem mais domínio para poder ensinar? Eu acho que eu gosto muito de edição de vídeo. Edição. Eu daria bastante, assim, conselho na parte de edição de vídeo. Que eu acho que é onde está a maior parte da criatividade. Porque na edição ali que você consegue colocar os elementos chaves para o seu vídeo ficar bom, fazer uma coloração legal, fazer algum... deixa seu vídeo ali que você vai montar seu vídeo. Porque quando você está captando, você está criando uma história, você está criando storytelling, mas você não tem toda a abertura criativa quanto você tem na edição. Então isso que me cativa mais. Como eu sempre gostei de ser mais criativo, eu gosto muito dessa área de edição de vídeo. E é impressionante, né? Você pode entregar o material cru para duas pessoas e um às vezes vai conseguir, através da edição, transmitir uma emoção, né? Transmitir, enquanto o outro talvez pode ficar aquele negócio meio travado, né? Sem grande conectividade, né? Igual você falou, a questão da música, né? Que você consegue encaixar as coisas no ponto certo, né? Saber quando vai dar a virada, né? Praticamente. Tem que ter o famoso olhar criativo, né? Saber o que fica bom, o que fica ruim. Eu sou também uma pessoa muito prática. Eu não sou muito de teoria. De ficar lendo muito, estudando muito. Óbvio que estudar é importante, assim, sabe? É o básico, mas eu sou mais de pegar, errar na prática, ficar errando na prática até acertar na prática. Do que ter muita teoria e não executar a prática. Sim. Eu imagino que muitas vezes você tem que ficar voltando à edição porque o cliente às vezes não gostou disso, aquilo. Sim. Como que você recebe isso? Você normalmente coloca um limite de edições, porque nem sempre o cliente sabe tudo, né? Porque ele não entende da parte de edição. Entende, às vezes a maioria dos clientes entende pouco, inclusive. Não sabe exatamente o que eles querem. Então isso depende muito do você entender o briefing do cliente, o que ele está querendo dizer para você conseguir ao máximo chegar perto do resultado final, porque a maioria dos clientes deles não sabem o que eles querem. E eles têm às vezes dificuldade de comunicar, né? Exatamente. Eles querem uma coisa, algum produto, mas eles não passam de uma maneira clara. Não passa. Então basta a gente... Você tem que pegar entre linhas ali dentro do que ele está falando. Exatamente. Né? Basta a gente entender o que ele quer, pegar o máximo de informação e tentar reproduzir o mais próximo possível do que ele está pensando. E teve algum vídeo, você não precisa citar qual foi, né? Que você teve que voltar muitas vezes ou que você demorou muito para fazer uma edição? Teve. Teve. Se quiser falar um pouco de um que foi mais desafiador, sem citar muitos detalhes. Então, teve até um vídeo recente de um evento corporativo que
que foram muitas alterações, assim, foram... E vai várias... desgastando, né? As alterações vai desgastando a relação. Vai desgastando, a comunicação não estava muito adequada também, não estava claro. Antes mesmo do evento já estava um pouco confuso a comunicação e tal, foi difícil acertar, alinhar, assim, mas depois de muito trabalho a gente conseguiu acertar. Aleluia. Conseguiu dar certo. Que bom. E eu entendi que você tem uma facilidade, um interesse grande também na parte de videoclipes, né? Até pelo seu interesse inicial na música, né? Exatamente. Mas, além da parte de videoclipes, que eu imagino que também não é tão fácil conseguir esses famosos, né? Pra gente sair fazendo. Sim. Teria uma outra área que você gostaria, né? Ou tem muita facilidade? Eu gosto bastante de institucional também. De empresas, né? Isso. Contar um pouco a história da empresa, né? Fazer depoimentos, fazer um pouco dessa área, assim, mostrando assim a empresa, eu acho... Porque tem um storytelling legal também. Tem um começo, um meio, um fim, assim, onde também você se identifica também, porque a empresa ali quer contar sua história, quer mostrar sua empresa, então você também como empreendedor, como empresário, você também se identifica a empresa, também você entende também parte dos valores da empresa, então eu acho que isso é bem legal também, você consegue ajudar a empresa transmitir o que ela quer passar, a mensagem dela de uma forma visual. Agora, mudando de assunto, mas ainda em audiovisual, falando da tecnologia, né? Com esses vários aplicativos novos de inteligência artificial, como o ChatGPT, para edição de vídeos tem uns, versão de celular, né? Sim. Me falha o nome aqui agora, mas tem um famoso... CapCut, né? Que a gente vê, que aparece até a logo, né? Do que é gratuito, né? Você usa muito, seja para fazer roteiro, né? Esses... tipo o ChatGPT, Cloud. Conta pra gente um pouco do que você está achando dessa parte de tecnologia, tipo inteligência artificial, para o seu negócio. Então, inicialmente eu fiquei um pouco com o pé atrás, um pouco receoso com a questão de usar a inteligência artificial para vídeo, para criação de roteiro. Assim, eu achei que inicialmente eu fiquei um pouco com o pé atrás sobre isso, mas hoje em dia eu já vi que você sabendo usar é uma ferramenta para ajudar na criação do vídeo de qualquer forma artística. Assim, sabendo usar um CapCut ou alguma ferramenta, assim, por exemplo, ajuda muito também a deixar mais... sua edição mais fluida, ajuda muito mais do que você ter que pegar um tempo com o que você for gastar, às vezes de 1 hora manual num Premiere, você ter um efeito ali no mesma coisa que você consegue reproduzir no CapCut em 15 minutos. Então, assim, sabendo usar certos detalhes com eficiência, assim, sem muitos exageros, assim, eu acho que é uma ferramenta que vai te ajudar, não vai contra você, vai te ajudar. Entendi. Eu escutei uma frase de um amigo meu, Gustavo, que até veio aqui, da Tuto Digital, que a inteligência artificial sozinha, ela não vai superar um humano. Mas a inteligência artificial com um humano, sabendo operar, orientar bem, sim, vai superar muitos humanos. Exatamente. Né? Então, é igual o carro, né? É a pessoa que está atrás do volante que faz a diferença. Exatamente. Né? Para poder direcionar. Agora, você quando faz, por exemplo, seu trabalho de filmmaker, você utiliza tanto o celular, por exemplo, com os deputados, né? Quanto as câmeras profissionais? Tem momentos que você prefere usar celular? Tem momentos que você prefere usar câmeras? Então, isso depende muito do cliente e do briefing passado. Tem clientes, a maioria usa câmera, equipamento próprio de iluminação, todo equipamento de audiovisual, assim, próprio, mas tem clientes, por exemplo, que preferem ser gravação em mobile, porque às vezes o próprio mobile deles, eles oferecem, faz o meu celular mesmo, faz o meu mobile e tal, não sei o que, só o tripé e tal. Então depende muito do que o cliente quer também. Eu prefiro particularmente as câmeras ainda. Mas o mobile está crescendo muito, está muito forte, está muito melhor que várias câmeras também. Tudo depende do investimento da câmera, né? Exatamente.
E você, quando faz no celular, você usa às vezes aquele estabilizador ou você não acha necessário? Então, com o celular eu não acho interessante. Principalmente se for iPhone, assim, ele já tem uma estabilização muito boa, o iPhone. Se colocar estabilizador, eu acho um pouco de exagero demais, porque a estabilização dele já tá bom. A não ser que seja uma cena super movimentada, mas se uma cena mais parada, assim, um iPhone entrega tranquilo. A câmera precisa de gimbal, precisa mais de estabilização. Gimbal, né? O nome da ferramenta, né? Aquela que faz aquele... Exatamente. Ela fica parada e você pode ficar movimentando. É bem interessante. Sim. E esses equipamentos de audiovisual são muito caros, né? Muito caro. É um investimento, assim, muito expressivo, Sim. né? É uma coisa que o cliente não tem noção. Pelo preço que eles querem que o serviço seja cobrado, eles não têm noção na hora que a gente detalha ou passa mais ou menos uma visão de equipamentos para o audiovisual. Os clientes ficam chocados, assim, não imaginava que uma câmera seria esse preço, que um tripé seria esse preço, porque realmente é muito caro. Equipamento audiovisual é muito caro. Você tem uma estrutura completa de softbox, tripé, gimbal, câmera, lapela, tem que preparar o E a bolso. tecnologia vai evoluindo, né? E você, que é um profissional que tem um olho muito, muito atento, você consegue ver a diferença, né? Às vezes de uma câmera... Sim. Eu não sei se eu vou falar bobeira, mas uma que era 4K para que é 8K, Sim, né? com Porque certeza. essas evoluções que Com acontecem, né, certeza. no mercado, que às vezes para um leigo não mudou nada, né? Mas para vocês que têm aquele olhar treinado já, você percebe certeza. a diferença, né? Com certeza. Então, de tempos em tempos, você também precisa de investir em novos equipamentos, né? Sim. Porque o mercado está cada vez mais competitivo. Então, muita gente já está com uma câmera de alto rendimento. Então, para você entrar nessa competitividade, você precisa de equipamentos de alto nível também. Claro que não só equipamento, precisa de mil outras coisas, mas o equipamento é um equipamento de qualidade, alto nível, você vai se destacar também. E hoje você tem uma marca que você usa mais, que é a sua preferida, e qual que seria uma marca que seria o sonho? Eu gosto muito de Sony e de Blackmagic. Eu acho que Blackmagic amantes de cinema, assim, todo amante de cinema gosta de Blackmagic. Mas normalmente eu uso mais Sony. Eu gosto muito de Sony. A Canon também é boa, mas a Sony pra mim eu acho as melhores. Assim, de questão de gravação diária, eu acho que entrega um pouco de tudo. A Blackmagic é, assim, maravilhosa. Só que eu o mais patamar gosto. de preço é muito elevado. Eu nunca tinha ouvido falar dessa Blackmagic. Então, é mais ou menos... Depende. Depende da linha da Sony. Tem Sonys que se compara com o preço, às vezes uma linha da A7 IV tá mais ou menos numa faixa de uma Blackmagic usada, mais ou menos assim. Depende das linhas. Às vezes tem linhas que se comparam. Mas a Blackmagic é muito usada em cinema. Qual que é a origem do país? Qual que é o país? É americana essa Blackmagic? Cara, boa pergunta. Eu acredito que seja. Porque a Sony eu acho que é asiática, japonesa, né? Sony eu acho que é japonesa, né? Pelo menos. Eu acho que sim. Mas essa Blackmagic ela é assim, incrível, mas ela não é uma câmera que eu aconselharia pra usar, assim, já diz, vai gravar um vídeo você e seu cachorro ali, assim, só pra você postar no story. Não precisa de uma câmera de cinema pra fazer isso, entendeu? A Sony já entrega é mais versátil nesse ramo, assim, nesse quesito, assim, ela entrega uma imagem de qualquer formato. E qual que foi a gravação mais longa que você já fez? Porque eu tô pensando agora na bateria, né? Porque celular tem esse problema de bateria. Sim. Né? O iPhone, eu fico achando que a bateria é viciada, né? Que não dura tanto. Então, normalmente, gravações longas, a gente leva o cabo de energia que liga na tomada. Que liga, então, assim, às vezes ela pode ficar até 5 horas gravando ali, que com cartão de memória forte, assim, ela já consegue ficar horas e horas gravando ali na tomada, ela nunca vai desgastar. Não, legal. Então, atualmente você trabalha com máquinas da Sony. Gosto mais da Sony. E quando você fez o trabalho na Europa, vocês levaram, além de câmeras, microfones? Qual que é a lista de equipamentos, por exemplo, que você teve que levar?
A gente lavou lapela, a gente lavou, foi a Sony A7 IV. A lente também é muito importante também para uma câmera. A gente levou uma Sigmar também. A gente levou gimbal e alguns tripés. Iluminação a gente não levou muito não, porque não tinha muito espaço na mala, mas a gente estava usando mais iluminação natural. Do dia, assim, mais Tentando gravações filmar mais de externas. dia, né? Isso. Se você fosse dar um conselho para quem está começando agora e quer trabalhar no audiovisual, que conselhos você daria para alguém que está iniciando agora no audiovisual? Então, eu acho que, primeiramente, um conselho clichê, né? Não desista, porque no começo sempre é aquela pedra no sapato, né? Acho que acredito não só no audiovisual como em todos os ramos, mas seguindo de uma forma, seguindo seus objetivos, seguindo com calma, sem apressar, sem querer se cobrar muito, porque no começo você não vai pegar um vídeo e vai fazer um filme assim de cara, não vai. Isso é gradativo, você vai chegando lá, você vai entendendo quem fica bom, quem fica ruim, qual iluminação que vai usar, qual câmera que vai ficar bom para esse cenário e tal. Então, acho que o principal conselho que eu falaria é, basicamente, pegue na prática e continue. Mesmo errando, continua, pega e faz sempre focado mais em prática, porque, como eu falei, não adianta muito teoria, principalmente no audiovisual, ficar lendo muito assim e sem fazer a exerção da prática. Pega, erra, até conseguir chegar no melhor resultado que a pessoa quer atingir. O melhor, principalmente no audiovisual, o melhor jeito de aprender é fazendo. É fazendo. Sem muita teoria, mais prática, errando, erro e acerto, Agora mudando, se fosse para um novo funcionário seu, quais seriam agora as diretrizes que você daria para um novo funcionário que vai ser a sua sombra, né? Alguém que você vai treinar para replicar o Vitor, para poder... O que você daria de instrução, né? E se tiver alguém ouvindo que quiser trabalhar para você, pode mandar currículo depois, mas quais seriam as orientações que você daria para alguém para trabalhar para você agora? Então, acho que o principal é ter força de vontade e ter uma visão criativa. Eu acho que isso é o principal. Você tendo dedicação e tendo criatividade em fazer qualquer coisa, eu acho que isso daí é onde que dá um pontapé inicial para a gente trabalhar. Porque o resto é mais questão mais de erro e acerto, é mais de aprendizagem. Mas se você já tá com ânsia de vontade de fazer o negócio, ou se você já tem uma criatividade necessária, o resto a gente vai ajustando da forma que tem que ser. Às vezes eu gosto de uma coisa mais esteticamente, assim, mais desse jeito, ou se eu gosto de uma outra coisa assim, isso a gente consegue ajustando tudo nos conformes. O negócio é ter força de vontade e criatividade. Não, ótimo. Agora mudando um pouco, saindo um pouco do audiovisual, o que o Vitor gosta de fazer no tempo livre? Conta pra gente um pouco assim da sua rotina, hábitos, enfim, hobbies fora do audiovisual. Então, eu gosto de, assim, voltando pro audiovisual, de filme, série, música principalmente. Gosto de viajar, de, assim, sair mais, mas ainda saio, assim, gosto de conhecer novos lugares e tal. Então, assim, são hobbies bem clichês, assim, mas é basicamente isso. E na parte de música, quando fala de festival, música, tanto para escutar em casa quanto para ir, qual é a música que você mais... o estilo musical que você mais gosta? Isso é uma boa pergunta. Cada um me fala que eu gosto de um estilo diferente. eu gosto de... Acho que os que eu mais gosto é rap e rock. Um pouco de trap, hip hop e rock. Seriam os que eu mais gosto. Assim. Eu nunca entendi, como eu não sou muito do rap, eu nunca entendi a diferença de rap pro trap. Então, o trap é meio que um subgênero do rap, né? Que o rap é uma coisa mais abordando mais classe social, mais ele passa uma mensagem mais revolucionária, o rap. Já o trap é uma coisa mais ostentação, mais, assim, uma linguagem mais suja, podemos dizer. Com até a forma como é abordada a batida, é um negócio mais agressivo, mais sujo, assim, mais ostentação, mais coisas desse estilo. E nos Estados Unidos existe também esses dois estilos, rap e trap? Sim. Foi original de lá. Agora, caminhando, né, pro final, eu sempre peço normalmente uma frase, algo que norteia a sua vida.
se fosse para incentivar as pessoas, que mensagem você gostaria de deixar assim para os nossos convidados? Assim, é uma mensagem bem clichê, mas eu acho que as pessoas precisam acreditar mais nelas mesmas, mas seguir mais os sonhos dela, apesar do tão difícil que for, porque nesse caminho que eu já percorri, ou que eu já vivi, assim, eu já vi muitos amigos, pessoas, parentes desistindo das coisas que elas queriam, assim, desde sempre, para às vezes seguir um caminho mais confortável, ou não tem um apoio total para seguir tal caminho. E isso é super compreensível também pela como que a sociedade é e tal. Mas se a pessoa quer uma coisa, assim, apesar de ser difícil, o quão difícil for, eu acho que todo mundo tem que persistir no que elas realmente sonham. Agora, a gente tem mais alguns minutos finais. Se eu fosse contratar a Black Can, normalmente na entrevista inicial que vocês fazem, né, para abordar o projeto, conta pra gente um pouco como que seria, o que você gostaria de saber de início, né, quais são as perguntas que você costuma fazer. Então, primeiramente, é saber o que o cliente quer. O qual que é o principal objetivo que o cliente quer chegar. E isso é uma pergunta que desarma muito o cliente, porque nem eles sabem o que eles querem chegar. Às vezes eles viram algum vídeo interativo, eles gostaram do formato, mas assim, qual que é o propósito? Por que você está querendo um audiovisual? O que vocês querem chegar com isso? Entendeu? A maioria dos clientes não sabe responder isso, então isso é a principal pergunta que tem que saber. Vocês querem qual tipo de referência, vocês querem qual tipo de vídeo, como que vai ser a entrega, como que vai ser o trabalho. Porque às vezes o cliente tá imaginando uma coisa, mas eles não têm uma estrutura adequada montada ou para realizar tal coisa. Às vezes não tem. Eles viram um vídeo assim na internet, acho que é muito fácil reproduzir sem ter a estrutura necessária para essa reprodução. Isso é a primeira pergunta que a gente faz. É entender o que o cliente quer isso, qual que é a dor que o cliente quer atingir. Então, inicialmente é isso. E vocês, para fazer serviço fora do estado, naturalmente tem que negociar, né, esse transporte e tudo. Você chegou a fazer no Brasil em outros estados também? Então, normalmente essa coleção a gente coloca embutido ao valor final. A gente faz mais ou menos uma média de gastos, assim, que a gente vai gastar e coloca embutido no valor final do pacote que a gente faz, né, para o cliente. Ótimo. Teria algum ponto a mais que você gostaria de salientar, abordar, Vitor? Tem alguma coisa mais em mente, assim, que você gostaria de trazer? A princípio não. Eu acredito que essa questão do mobile, de videomaker de celular, eu acredito que é uma boa porta também para muita gente ter essa coragem de começar no audiovisual. Porque todo mundo tá ali já com celular, assim. Então, se a pessoa já exercitar isso, começar com mobile, começar com o celular que elas têm, eu acho que isso já abre a porta para muita gente que sonha pegar uma câmera, sonha ter começar no audiovisual e não sabe como. Eu aconselho a começar por mobile para criando uma visão de como é que funciona esse mercado. E é isso aí que você falou, me fez lembrar daqueles primeiros vídeos dos famosos, né? Você pega uns caras tipo o Whindersson Nunes. Sim. Eu gosto do Whindersson Nunes, né? Mas tem outros famosos aí, tipo essa Virgínia, enfim. Se você pega e compara, né, o primeiro vídeo, tem uma diferença enorme, né? Um amigo meu que é do digital, ele fala, minha esposa começou com o celular, né? Assim, com o celular e conseguiu crescer no digital, né? Fazendo os próprios vídeos em casa. O importante é começar. Tem que começar. Mesmo que seja de baixo ou de cima, o importante é começar. E hoje, para você contratar alguém, você exige uma experiência mínima ou você estaria disposto a treinar a pessoa do zero? Não, eu treinaria do zero. Você preferiria treinar do zero do que ela vinha, às vezes, com alguma experiência? Assim, vindo com experiência já ajuda, porque ganha tempo, já ganha tempo. Mas se eu ver o olho brilhando, a força de vontade da pessoa, assim, eu pegaria do zero para treinar, você quer isso mesmo? É isso mesmo e tal. Eu vejo a força de vontade da pessoa, eu ajudo, independente se tem ou não experiência. Legal. Olha, Vitor, foi um prazer conversar com você. Eu torço muito pelo sucesso da Black Can e seu pessoal, que vocês consigam expandir
globalmente, para a Europa, né? Que essa parceria com Califórnia lá, seu primo, que ela amplie Sim. e que a gente ouça muito de vocês aí em novos prêmios internacionais e tudo mais. Igualmente. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.